Vamos agora general, a questão das reuniões. As duas reuniões em que o senhor participou, a reunião do dia 7 de dezembro de 2022, no Palácio do Alvorada, e a reunião do dia 14 também de dezembro, no Ministério da Defesa. Começando cronologicamente pela primeira reunião do dia 7 de dezembro, o senhor participou dessa reunião convocado pelo presidente? Sim, senhor, excelência. Quem participou dessa reunião? O presidente, eu, o comandante Freire Gomes e o almirante Garnier. Isso, faltava o Batista Júnior. Perfeito, estava viajando para Pirassununga. E qual foi o assunto e a dinâmica dessa reunião? Desde o término das eleições, presidente, com essa polarização que a gente tem no Brasil até hoje, e sempre nas conversas a gente sentia que poderia, numa manifestação mais violenta, numa perturbação da ordem, as Forças Armadas serem empregadas em GLO. Então era comum entre mim e os comandantes de força, toda hora, olha, vocês fiquem estudando. Tenho certeza que os comandos operacionais das forças estudaram, os altocomandos também devem ter levantado em suas reuniões essa GLO padrão, legítima, que a gente sabe. Nessa reunião, o presidente, foi uma reunião informativa realmente, foi rápida, foi simples, e que ele mostrou os considerandos, um arquivo lá cheio de considerandos, que eram ações, eventos, coisas que aconteceram no governo do presidente, que ele se sentiu de uma forma prejudicado ou injustiçado, coisa, então vinha, e eu não me recordo, por Deus, se tinha mais alguma coisa além desses considerandos. Era um estudo e que ele disse que voltaria oportunamente a tratar desse assunto, até porque o brigadeiro não estava na reunião. Pelo brigadeiro não estar na reunião, a reunião foi esvaziada e praticamente, depois que terminou a reunião, eu cheguei ao presidente, eu pessoalmente, eu acho que o Freire Gomes estava do meu lado. No mesmo dia? No mesmo dia, alertando da seriedade, da gravidade, se ele tivesse pensando em estado de defesa, estado de sítio, a gente conversando ali numa tempestade de ideias, as consequências de uma ação futura que eu imaginava que poderia acontecer se a evolução realmente das coisas fossem em frente. Então, a reunião do dia 7 foi isso aí, praticamente. E presidente, não é isso mesmo. Algum detalhe, por favor. Quem colocou no telão o réu colaborador? Teve Coronel Cid, alguém, ele ingressou nesse. O Cid entrava em qualquer reunião para dar um recado, um papelzinho, alguém está ligando. O Cid era carta branca, a gente entendia e sabia disso e até usava o Cid. Porra, estou precisando disso aqui, faz isso. Então o Cid, o papel dele era esse mesmo. Eu, sinceramente, não me recordo da fisionomia, mas alguém que projetou aquilo ali. E eu já me adianto, porque a gente lê os depoimentos e tudo, eu nunca conheci, eu vim conhecer o Felipe Martins por fotografia quando o inquérito, quando a petição apareceu. E não, pelo tamanho, não era o Felipe Martins. E, opinião minha, já adiantando aí o filme, que eu sei que talvez o senhor fosse perguntar, que a gente fica com isso ensaiado na cabeça e acaba antecipando alguma coisa, o presidente. E o senhor disse que o senhor, comandante Freire Gomes, encerrada a reunião, foram conversar com o presidente sobre a gravidade dessa situação. A preocupação. Preocupação. Nós saímos dali
preocupadíssimos. Ponto. Era isso aí. Era preocupação a partir daquela reunião. E o general Freire Gomes, ele chegou a dizer que um eventual estado de sítio, defesa, podia gerar consequências jurídicas ao presidente, como ele diz no depoimento, em juízo? Nessa reunião de 7, presidente, eu acho que não houve comentário de ninguém, assim, publicamente. Eu não sei se, de repente, no pessoal, no tete-a-tete, houve alguma coisa. Eu, nesse momento, não tenho condição de confirmar esse dado. Uma semana depois, né, do dia 14 de dezembro, aí foi o senhor que convocou os 3 chefes militares, confere? Confere. Antes de entrar nessa reunião, onde teria sido apresentado também um documento, entre o dia 7 e o dia 14, para dar sequência a essa discussão, o senhor voltou a conversar do assunto com o presidente, o então presidente Bolsonaro? Não me recordo. Presidente, naquele período, eu estive com o presidente Bolsonaro muitas vezes. Talvez tenha sido, nos meses de novembro e dezembro, a figura mais presente. Desses 60 dias, uns 20 dias eu estive vendo o presidente. Porque o presidente, desde o início do término das eleições, eu vou fazer esse parêntese, realmente ficou abatido, ficou pesaroso, depressivo, doente, e eu me preocupei com a saúde do presidente. Eu ia para lá, o Cid dizia pra gente: porra, o presidente tá ruim, quando vocês vêm para cá, ele se sente bem. Eu tratei com os 3 comandantes, falei o seguinte, vocês 3 façam uma escalinha, para um dia um vai, o outro vai, para poder conversar com o presidente, para ele melhorar o visual dele. Isso aconteceu. Então, os 3 comandantes, não sei se o Garnier lembra, faziam uma escalinha ali para conversar, jogar conversa. E ele conversava, desabafava. Os 15 primeiros dias ali do presidente foi ali quase que um velório. Depois é que ele melhorou, e aí os amigos vêm, e aí outras coisas também acontecem. Então, não sei se eu respondi, presidente. Não, sim, mas eu vou ser mais claro. Entre o dia 7 e o dia 14... Não houve nenhuma reunião, comandante. Mas o que levou o senhor a convocar essa reunião do dia 14 para discutir um assunto sequencial do assunto do dia 7? A gente acompanhou as mídias sociais, a gente acompanhou a tensão, o clima, as mensagens de grupo de WhatsApp. Eu conversava com generais, com almirantes, brigadeiros. Então a gente tinha um termômetro daquele momento. Presidente, era sério. Então, eu digo para o senhor, de 7 a 14, como foi a reunião. 8, o Freire Gomes viajou para Fortaleza, só voltou no dia 13. Inclusive com o falecimento da sua mãe. O brigadeiro Batista Júnior estava em Pirassununga, acho que ele só voltou 12, eu não tinha nem tempo de conversar. Mas eu fiquei preocupado, a partir de então, de carta ao comandante do Exército Brasileiro, mostrando que parcela da oficialidade da força, não vou dizer que estava rachada, mas uma carta daquela preocupava. Eu temia uma fissura. Até mesmo dentro dos 3 comandantes de força, eu queria uma unidade. Eu queria preservar a coesão e a nossa disciplina. A minha responsabilidade naquele momento, eu tinha que reunir de alguma forma para poder fechar consenso, fechar questão. Ali eu acho que foi a pá de cal de que não teria nada mesmo, e não teve. E a partir dali ninguém falou mais nada. No dia seguinte eu tive com o presidente, essa reunião foi iniciativa minha. A ida ao presidente foi iniciativa minha. Eu não era mensageiro do presidente para consultar A, B ou C se tinha que ter isso ou aquilo ou outro. E eu conversei, até disse, me lembro como se fosse hoje, presidente, não se fala mais isso, homem. E realmente
eu acreditei. E a reunião do dia 14 foi exatamente para fechar a questão e não se tocar mais nesse assunto, comandante. Perdão, ministro. Isso é um elogio. Nas redes sociais eu já recebi elogios pouco piores. General, então, é muito importante isso que o senhor está dizendo, antes da minha próxima pergunta. Então, entre o dia 7 e o dia 14, pelo que o senhor expôs, o que o senhor disse que piorou, que precisava de coesão, era porque estaria escalando a possibilidade de golpe, é isso? Não, o que eu via e ouvia nas mídias sociais, eu tinha receio de uma liderança levantar o braço ali e sei lá, a gente pensa tudo nesse momento. Eu era o ministro da Defesa, então eu estava de fora vendo, às vezes o comandante não enxerga, não estava vendo. E como eu tinha uma excepcional até hoje, porque a gente não perde amigos o grupo General Paulo Sérgio, os 3 comandantes de força com o presidente Bolsonaro, éramos um grupo unido, a gente se reunia, nossas famílias, final de semana e tudo mais. Então, a gente conversava ali o dia a dia sobre tudo. Quando chegou esse período, naturalmente o receio, o medo, a preocupação foi aumentando e enfim. Mas o senhor falou me falhou aqui a ideia, mas eu me lembro daqui a pouco, presidente. Eu me lembro daqui a pouco. A reunião do dia 14, então. Dia 14. Quem estava presente? Eu e os 3 comandantes. Era sobre a reunião do dia 14. Então, como foi a dinâmica dessa reunião? Eu tinha tudo isso na minha cabeça para conversar com eles. E tinha outros assuntos. Eu não tratei só disso. Eu tinha passagem de comando das forças, solenidades com a presença do ministro da Defesa, transição, enfim, orçamento. Naquele período tinha comandante que chegava para mim e dizia: não tenho dinheiro para pagar isso. E a gente ia ao presidente, o presidente ligava para Paulo Guedes e a gente conseguia. Era mais a nossa Força Aérea Brasileira, porque tinha que quitar a compra de combustível, aquele negócio todo. Então o brigadeiro Batista Júnior toda semana me falava desse problema e a gente estava sempre tentando e resolvendo esse problema. Aí vem um outro detalhe, presidente. Eu nunca tratei, nem peguei minuta para tratar com comandante de força. Nunca. Atenção, vir aqui, vamos acompanhar, para corrigir, Tem uns dados aí nesses depoimentos que não fecham de jeito nenhum. E eu digo isso porque eu nunca tratei de minuta de golpe com meus 3 comandantes. Eu tinha, e vivo, o senhor está vendo como é a minha mesa, né? Minha mesa de trabalho é isso aqui mesmo, é desarrumada. Então eu tinha nos cantões ali, cheio de anotações. E eu tinha, desde o dia que eu sentia alguma coisa que poderia, na GLO, que a gente chamava GLO legítima, minhas anotações. Quando a gente poderia escalonar, minhas anotações. Eu tinha xerox dos artigos da Constituição, cópia de trabalhos, cópia de, enfim, da Conselho de Defesa, Conselho da República. Minha parte era lotada de estudo e anotação. Eu acho que o brigadeiro Batista Júnior, Freire Gomes, não sei, pensava que eu tinha ali. E eu não me recordo realmente de ter chegado ali nessa altura do campeonato. Dia 14, e depois desse, eu estou falando aqui a verdade absoluta. Eu tenho aqui um negócio para vocês lerem. De jeito nenhum. E aí, comandante, o brigadeiro chegou, perdão, o brigadeiro chegou, entrou ali, eu não me recordo do detalhamento, mas quando eu fui iniciar o assunto, ele já perdeu um pouquinho ali a estribeira dele
levantou o braço, eu falei, o que foi? Calma, pai, deixa eu falar. Não, mas isso aqui, tal, eu não aceito. Ele disse que saiu. Eu perguntei aos meus assessores ali do lado de fora, alguma reunião, o brigadeiro saiu realmente. Pois, general, a gente não viu, não. De repente, ele foi no banheiro, passou um pouquinho, respirou, voltou, e ainda a gente conversou mais algumas coisas pendentes, aqueles assuntos outros que eu tratei, principalmente passagem de comando, que a gente naquele período estava numa dúvida cruel. O almirante citou, eu posso complementar, sobre passagem de comando. Na época, os três queriam homenagear o presidente e o ministro da Defesa. Me recordo. Pô, a gente quer passar o comando com os dois, pô. Nós trabalhamos juntos, por que ser diferente? E estávamos alinhados para fazer tudo ali na última semana. Aí deu problema de agenda, mudança aqui, mudança acolá, acabaram 2 fazendo depois, se eu não me engano, e só 1 antes do dia 31 de dezembro. Foi um outro assunto tratado naquele dia, salvo o melhor juízo. A gente reuniu outras vezes. Mas aí, o Batista Júnior saiu, o Freire Gomes eu já sabia da posição, eu conversava com o Freire Gomes todos os dias, eu sentia as agruras do Freire Gomes todos os dias, porque ele é bombardeado e calma, vamos lá, fica quieto. Dali, ministro, fechou, não se falou mais. Ó, o ambiente ficou pesado e vamos tomar uma água aqui. E foram embora. O Garnier não falou nada também. E não se falou nesse assunto mais, ministro Alexandre Moraes. O senhor acabou de dizer, o senhor disse que assim que chegou o brigadeiro Batista Júnior levantou a mão e disse... ele só quando eu introduzi o assunto. Exatamente. E aqui é o depoimento dele em juízo, no dia 21/5, ele disse, abre aspas, quando eu entrei, eu fui o último a chegar na reunião, o almirante Garnier estava de costas para mim, o general Paulo Sérgio de lado e o Freire Gomes de frente. Eu entrei e sentei ao lado do Garnier. Imediatamente a reunião começou e o general Paulo Sérgio disse o seguinte, trouxe aqui um documento para vocês verem. E eu confesso ao senhor que não me lembro se ele falou que é um estado de defesa ou um estado de sítio. Eu, raramente, porque eu achava que não existiam os pressupostos básicos e todo esse processo sequer para o estado de defesa. Então, estado de sítio era uma coisa que eu não imaginava que fosse aparecer essa expressão. Ele falou assim, eu trouxe aqui um documento que é para vocês analisarem. Logicamente, com base em tudo o que estava acontecendo, eu perguntei para ele, esse documento, o documento... disse ele, estava na mesa dentro de um plástico. Falei, esse documento prevê a não assunção no dia 1º de janeiro do presidente eleito? E ele falou, sim. E aí eu falei, não admito sequer receber esse documento, não ficarei aqui, levantei da sala, saí da sala e fui embora. Não, o senhor não se recorda? Ministro, não me recordo de ainda mais um diálogo longo desse, eu tinha que me lembrar. Podemos, oportunamente, se assim for, fazer uma cariação para a gente ver o que aconteceu ali. É que a cariação entre réu e testemunha não é muito provável. Não pode, não. Mas pois não. Eu desconheço. Mas esse diálogo aí, não me recordo, presidente. Pode acreditar. O senhor teve, em algum momento, contato com a minuta do golpe? Com a chamada minuta do golpe que... Eu tive contato no dia 7 de dezembro, numa projeção de considerandos na reunião com o presidente Bolsonaro. Depois, nada de minuta de golpe. Uma última questão, o senhor disse agora que o general Freire Gomes, eu não vou lembrar exatamente o termo que o senhor disse, mas ele estava sofrendo mais pressão, o senhor disse calma. Mídias sociais. Então, exatamente aí que eu vou chegar. O senhor, nessa época, o senhor já tinha tido contato, foi só depois pelas investigações, de mensagens do general Braga Neto incentivando as mídias sociais, entre aspas, taca o pau no Freire Gomes, e depois também no BJ, como coloca. O senhor, à época, teve conhecimento disso? Tomei conhecimento na petição 12.100.
quando eu vi a petição. E, ministro, eu também sofri ataques nas mídias sociais. Tem um camarada lá que botava, não podemos esquecer, eram 4 generais. Eu era lá com esse mesmo terno cinza, todo dia ele botava lá que... Ou seja, não foi só Freire e Batista Júnior. Não sei, Garnier tocou aqui também, que também sofreu, não sei se... Mas eu também sofri ataque das mídias sociais. Mas naquele momento o senhor não tinha conhecimento de que havia essas mensagens do general Braga Neto, incentivando? Não, senhor. Só tomou conhecimento na petição 12.100. Agradeço, general. Passo a palavra ao ministro Luiz Fux. Muito obrigado, ministro Alexandre. General, no início da sua fala, logo no início, o senhor falou cores aí, o senhor falou que tinha que separar azul e vermelho, marrom e vermelho, alguma coisa o senhor falou. Ministro, numa operação militar, nós temos um terreno e os contendores. Normalmente, numa operação, quando a gente faz no papel, na carta, são os azuis, os amigos, os vermelhos, os inimigos. Então, mas eu acabei... Por favor, o senhor podia repetir? Eu perdi o raciocínio. É porque no início do seu depoimento, o senhor falou que tinha que separar... Se eram os marrons e os vermelhos... Não, é que a linha de contato é que separa, é um rio obstáculo, é uma estrada... Eu posso auxiliar? Foi a partir da minha pergunta dos termos que o senhor utilizou Perfeito. Na reunião do dia 5, se referindo ao TSE como inimigo, falando da linha de contato e da linha de chegada, e o general disse que uns eram azuis, outro vermelhos. Provavelmente eles não seriam os vermelhos, pelo que eu entendi. Mas pode quando eu fiz uma metáfora, quando eu comparei a linha de partida, a linha de contato com o trabalho do TSE com a EFASEV, eu dei a entender no dia 5 que eu estava tratando o TSE como inimigo. Eu estou dizendo que foram palavras inadequadas, já me desculpei, e o trabalho fluiu, depois dali fluiu muito. O general Freire tornou pública essa resignação dele, que não ia participar daquilo, ou só quando depois enjoou? O general Freire Gomes, desde o início, sempre foi nessa linha. A gente conversou muito e nós estávamos juntos, ministro, ponto. Há muita unidade, às vezes não há nas Forças Armadas. Eu queria perguntar ao senhor, porque houve um depoimento que uma das testemunhas do Exército disse que depois passou a sofrer uma certa admoestação de que era melancia. O que é isso? A mídia social tem de tudo, né? Melancia é o quê? Verde por fora e vermelho por dentro. Então, um general melancia é um general comunista, seria isso. Você entendeu? General, a que o senhor atribui a invasão do dia 8 de janeiro? Qual foi a dinâmica disso? Quer dizer, 8 de janeiro, o povo lá que estava nos quartéis, eu também não sei se vieram de fora. Ministro, eu não acompanhei, porque não tinha nem tempo para isso, de ver o que acontecia em frente ao QG. Acompanhava quando chegava em casa e via televisão, nunca pisei ali, e via uma manifestação pacífica, ordeira. Mas o motivo não era legal. Isso foi passando e me recordo bem que ali, final do ano, ela retraiu bastante. Na entrada do ano também, primeira semana, bastante. Até o ministro Torres falou sobre isso, com fotografias, ele citou hoje. E, de repente, deu naquilo. Eu não tenho detalhe de como aquilo aconteceu. Agora, ministro, de coração também, aquilo ali não é golpe, para mim, em lugar nenhum. Mas houve alguma ordem não houve ordem das Forças Armadas? Que eu saiba, nem de ninguém.
E se fosse, eu saberia. Talvez eu seja uma pessoa conhecida e hoje pública, por conta até do cargo, por eu ter tido, eu diria, uma dezena de turmas de formação, que foram meus cadetes lá na Academia Militar, que hoje são esses coronéis daí da carta. Os coronéis da carta. Tem uma mensagem entre dois coronéis que diz assim: por lealdade, vamos mostrar essa carta ao GPS. O pessoal me chama de GPS, ministro. General Paulo Sérgio, GPS. Aí, não tomei conhecimento, só no dia da carta. Queria que tivesse me mostrado essa carta, porque eu cortava o mal ali pela raiz e resolvia aquele problema, e não via hoje companheiros no banco dos réus por conta de uma indisciplina boba, que ele sabia que não ia dar em nada. Então, para mim, foi uma manifestação, estava organizada, eu me lembro das imagens, e aí vamos especular também, e eu vou dar a minha opinião. Vi muitas imagens de pessoas, muito antes da manifestação chegar na Praça dos Três Poderes, nos prédios, até quebrando, pelo menos, salvo o melhor juízo. E, de repente, transformou-se naquela batalha campal ali. Inadmissível, realmente, mas foi uma baderna para mim. Para mim foi uma manifestação pacífica que acabou em baderna. Na minha humilde opinião, jamais tentativa de golpe de Estado. Senhor presidente, satisfeito. Eu queria saber dos fatos, não da categorização que o depoente faz dos fatos. Só quer saber dos fatos. Como é que houve essa erupção desse movimento? Agradeço, ministro Fux. Passo a palavra ao procurador-geral. Nenhuma pergunta, ministro. Passo a palavra aos advogados do réu colaborador. Sem perguntas, ministro. Obrigado.